Então, na primeira aula de hoje, a gente viu sobre tecnologia para a administração pública, para a governança pública, né? E aí, dentro também dessa maior orientação do setor público para práticas gerenciais, né, da administração pública gerencial, a gente também tem uma gestão por resultados, né? Que são instrumentos utilizados dentro das iniciativas privadas para o setor público, mas já adianto que são orientações, não significa que elas são utilizadas de forma muito ampla e muito frequente dentro do setor público. A gente vai ver que alguns sim, outros não. A gestão por resultados, ela surge na administração pública e as demais ferramentas, né, da gestão privada para trazer uma maior eficiência para os países, ela surge mais em decorrência de uma globalização, né, de uma governança internacional, ou seja, países que se juntam para alcançar objetivos em comum, por exemplo, o Acordo de Paris, que traz um objetivo de redução de impacto ambiental de cada um dos seus países, né? A economia trazer um impacto menor para o meio ambiente, né? E outras organizações internacionais que vão medir alguns indicadores dos países. Por exemplo, essa semana está sendo divulgado que o Brasil ele melhorou em relação a índice de corrupção, mas ainda é muito corrupto. Então, várias organizações vão começar a fazer essas medições, né, de práticas da administração pública, e aí é que os estados eles começam a adotar medidas para serem mais eficientes, né, em prol de ganhar, de certa forma, essa concorrência com os demais países, né? Ter um nível de pobreza menor, né? Um nível de corrupção menor, um nível de tecnologia maior. Então, toda essa globalização, essa interação entre os países gera uma certa competição que vai fazer com que cada administração pública, né, cada nação adote ferramentas para trazer uma eficiência maior, né, trazer resultados melhores. Então, é aí que surge a gestão por resultados, que ela vai trazer uma definição clara de objetivos, né? Vai utilizar a administração por resultados do setor privado para o setor público, porque ela vai focar mais nos objetivos e menos nas regras, nas normas, nos meios, né, para alcançá-los, mas sim nos seus resultados. Vai dar uma maior autonomia aos gerentes para a obtenção dos resultados, que são os próprios executores, né, que a gente chama de burocratas. Esses burocratas vão ter uma maior autonomia, assim como vão também participar do planejamento, né, desses objetivos, e também vão ser cobrados, vão prestar contas no final, para saber se eles realmente alcançaram esses objetivos, né. Tem um deslocamento do controle para avaliar os resultados finais das ações, ou seja, em vez de a gente focar no controle agora aqui, a gente vai focar nos resultados que a gente alcançou com os objetivos, quantas pessoas saíram da linha da pobreza, quantas pessoas foram atendidas no hospital público, em quanto tempo uma doença foi erradicada, né? Quantas pessoas foram vacinadas por dia em cada país? Vejam que a gente está acompanhando, né, nos noticiários essa competição, quantas pessoas estão sendo vacinadas em cada país. Então gera meio que não, peraí, vamos fazer alguma coisa para a gente agilizar aqui a nossa vacinação dentro dessa pandemia da Covid, né? Então a gente precisa focar nos resultados. E uma confiança maior entre os membros da equipe, porque a gente precisa delegar, né? As pessoas elas precisam ter mais responsabilidade no alcance dos objetivos, porque cada uma vai contribuir para esse alcance dos objetivos, né? A gente vai ter uma confiança limitada, como a gente viu. Essas pessoas elas vão ser cobradas no final, né? Qual foi a importância delas dentro do alcance desses objetivos. A gestão por resultados, ela traz algumas orientações para o setor de gestão de pessoas dentro do setor público. Primeiro, falando sobre avaliação de desempenho, né? Então, cada pessoa ela vai ser avaliada, a forma como ela contribui para o alcance dos objetivos daquele órgão, daquele setor. É como se o IFP, né, avaliasse corriqueiramente, de forma frequente,
o desempenho dos professores ou o desempenho dos técnicos. O que eu vejo é que essa avaliação de desempenho ela só acontece para alcance da estabilidade do servidor após os 3 anos de estágio probatório. Então, é o único momento que eu lembro de ter sido avaliada, né, pela instituição. Infelizmente, essa avaliação de desempenho ainda não é muito proliferada, digamos assim, dentro do setor público, né, mas é uma orientação da gestão por resultados, né, para trazer essa maior eficiência. Outra forma de avaliação de desempenho, e aí de forma mais de equipe entre órgãos, seria o reitor do IFP, né, fazer uma avaliação de desempenho campus a campus, é como se fosse comparar, né, número de pesquisas realizadas, número de extensões, projetos de extensões realizados, número de alunos formados, né, os números de aprovações no ensino superior, enfim, pode existir, né, essa avaliação de desempenho entre órgãos também. Outra forma, motivação e incentivos através de remuneração variável. Então, de acordo com a contribuição de cada pessoa individualmente, ela pode receber uma gratificação, né, por metas alcançadas, por resultados trazidos. E o que a gente vê, né? De fato, na realidade, é ainda uma remuneração por tempo de serviço, que é uma herança da administração pública burocrática, né? A gente não vê muito essa remuneração variável, até porque não existe essa avaliação de desempenho, né? Então, é mais difícil a gente encontrar essa remuneração variável. Treinamento e desenvolvimento eu vejo que é muito mais frequente, né? Os órgãos públicos eles estão mais voltados para essa capacitação de seus servidores, para entregar um serviço de maior qualidade, né? Treinar de forma mais cotidiana, de forma mais frequente seus funcionários, seus servidores. E aí eu lembro no TCU, quando eu estagiava lá em 2009, o TCU ele tem um Instituto César Delo Correia, que é um instituto voltado para treinamento e desenvolvimento dos servidores, que ele oferecia todo mês vários cursos, vários treinamentos para estagiários, servidores, técnicos, auditores, enfim, né? É uma forma. O próprio ENAP também, Escola Nacional de Administração Pública, criado pelo Vargas, que a gente viu na aula passada, traz esse treinamento e desenvolvimento, então é muito mais fácil a gente encontrar isso dentro do setor público. E essa competição entre os órgãos, como eu falei, né, é uma sugestão da gestão por resultados, mas a gente não vê muito, né? Existe essa competição entre países, né? Mas entre os órgãos eu não percebo muito. E a gestão de pessoas ela vai focar nos resultados, como eu falei, né? As pessoas vão focar nos resultados e essa avaliação de desempenho vai ser focada nos resultados que cada pessoa contribuiu. Temos também a gestão por resultados dentro do orçamento público, a gente vai ver orçamento público nas próximas aulas, né? Aqui a gente vê uma fidelidade entre os recursos aprovados e os resultados esperados. É muito interessante destacar que quando existe uma gestão por resultados dentro do orçamento público, os recursos destinados a determinado programa, por exemplo, programa de saúde, ou o próprio PAC, né, que foi um programa do governo Lula, é como se ele tivesse fazendo um compromisso com a sociedade de que destinou um determinado valor para aquele programa. Programa Bolsa Família, programa Minha Casa Minha Vida também, né? Então, é um pacto, né, com a sociedade de que os recursos aprovados, eles realmente vão ser operacionalizados, vão ser utilizados para o alcance daqueles resultados, e esses resultados ele vai ser controlado a posteriori, né? Tanto o desempenho, a execução dos gestores dentro desses programas, né, para o alcance desses objetivos, como também os resultados que esse programa trouxe para a sociedade. Quantas pessoas impactadas, quantas pessoas saíram da linha de pobreza, quantas pessoas conseguiram alcançar emprego através de um programa de entrada no mercado de trabalho, né? A gente já teve alguns programas nesse sentido. Dentro desse orçamento, a gente também vai ter alguns indicadores, né, para mensurar esses resultados. E aí os indicadores eles vão dizer se os resultados foram
alcançados ou não, né? O quanto que foi alcançado, o quanto por exemplo, a quantidade de pessoas impactadas por um programa é um tipo de indicador, né? Quantas pessoas saíram da linha de pobreza é um tipo de indicador, né? Redução do desemprego é outro tipo de indicador. Então, vão ser criados vários indicadores para mensurar se esses resultados foram alcançados. E aí, essa gestão por resultados cria uma obrigatoriedade de prestação de contas, né? Porque lá no orçamento público, no início do ano, foi pactuado com os demais agentes políticos, né, que seria operacionalizado, executado um determinado programa para educação, por exemplo, né? Então, ao final desse programa e durante também a operacionalização desse programa, vão ser prestadas contas de quantas pessoas tiveram acesso àquele programa Ciências Sem Fronteiras também, né? Quantas pessoas foram beneficiadas, quantos projetos foram fomentados, né? Quantas descobertas, inovações na ciência aconteceu com esse projeto, enfim, os resultados alcançados faz parte dessa prestação de contas que vai ser obrigatório, né? Claro, utilizando aquele princípio da administração pública da transparência, da publicidade. Um instrumento de gestão por resultados muito praticado atualmente dentro do setor público são os contratos de gestão, né? São contratos celebrados entre os entes públicos e entidades privadas qualificadas como organizações sociais para execução de serviços na área de ensino, pesquisa científica, desenvolvimento tecnológico, proteção e preservação do meio ambiente, cultura e saúde, por meio da transferência de recursos financeiros, humanos e materiais a essas entidades. Então, esses contratos de gestão estão previstos desde lá da Constituição Federal e também tem uma lei própria para regulamentar esses contratos, né? Então, é muito interessante perceber que esses contratos de gestão, eles são uns contratos dentro dessa ideia da gestão por resultados, né? Porque dentro desse contrato vai ser pactuado, né? O que essa entidade social, essa organização social tem como objetivo de prestar serviços à população, vai receber recursos para isso e aí o governo as entidades públicas vão acompanhar a execução desses objetivos, né? Se eles realmente conseguiram alcançar esses objetivos que eles se propuseram dentro desse contrato, né? E aqui é muito interessante também, lembrando da aula anterior que a gente viu sobre governança pública, né? Governança pública está aqui dentro desse contrato de gestão porque é uma forma de o governo se espalhar de forma mais presente, né, na sociedade, fazendo acordos com essas organizações da sociedade civil, ou seja, descentralizando a prestação de seus serviços, e quando ele compactua, né, faz esse contrato com organizações da sociedade civil, ele permite, né, ele tem um benefício de aumento de governabilidade, né, fazer com que seus objetivos enquanto governo sejam executados com a parceria dessas organizações sociais. Então, aqui também é um exemplo de gestão de governança pública. Então, os contratos de gestão são convênios, contratos de parcerias firmados entre as instituições da sociedade civil com o governo, né? São práticas de publicização, que é a transferência de serviços não exclusivos de Estado para órgãos da sociedade civil, né? Então, é uma forma de governança também, né? Uma forma de aumento da participação do governo em várias áreas, né? É uma forma de participação social dentro do governo, né? Através dessas parcerias. Tem a duração mínima de 1 ano, vai depender do contrato e da área de atuação desse contrato. E quando o contrato ele é firmado entre as instituições e o governo, vão ser disponibilizados recursos públicos, né, para o alcance desses objetivos.
acordados, e aí o TCU, por exemplo, é um órgão que vai fiscalizar se esses recursos estão sendo utilizados realmente para o alcance desses objetivos e quais objetivos estão sendo realmente alcançados, quais são os resultados realmente alcançados, né? Então, todo mundo que recebe dinheiro da União através de um contrato de gestão vai ser fiscalizado, auditado pelo TCU. Um exemplo de contrato de gestão muito comum é com o Sistema S, né? Quando eu estagiava lá, eu lembro de ver contratos com o Sistema S, SEBRAE, que é a orientação de empreendedores, facilitação, né, acompanhamento dos empreendedores, o SESC, SENAI, SENAC, que é educação. Então, assim, são serviços não exclusivos de Estado, mas tem também essa parceria, né, com o Estado, com as organizações do setor privado, né, não estatais, mas do setor privado. Então, essa foi a segunda aula do dia de hoje. Espero que vocês tenham gostado e a gente se encontra na próxima semana.